amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Cedo estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença
Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos entrando. Hoje teremos mais uma live do nosso propósito Conhecendo Jesus no Secreto. E eu te convido a participar de todas as lives para nós falarmos sobre as características de Jesus. Para nós aprendermos quais são as características de Jesus para nós aplicarmos na nossa vida. Enquanto isso, o pessoal está entrando. Vamos adorando ao Senhor. Pega a sua Bíblia. Já vai deixando ela aberta aí em Mateus 11:29. É o texto base, versículo base que nós vamos usar hoje. Nós vamos falar hoje sobre mansidão. Estamos ao vivo hoje para falar mais uma característica de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Você que está chegando, vai pegando a sua Bíblia, vai entrando aí em espírito de adoração. Abre Mateus 11:29. Amém? Como é que tá o sinal? Tá dando para ouvir minha voz? Encher este lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre mansidão, um fruto do Espírito que nós precisamos aprender e aplicar na nossa vida. E nós precisamos colocar em prática, né? Muitas vezes nós deixamos passar, mas é necessário que nós tenhamos mansidão. É muito difícil colocar esse fruto do Espírito em prática, né? Realmente, verdadeiramente, mas Jesus nos ensinou que tudo é possível. Quando ele veio em forma humana sobre a face da terra, ele nos mostrou que nós podemos passar por certas coisas e vencer. Nós podemos ser semelhantes a ele. Para isso, nós precisamos conhecê-lo mais profundamente, mais, sabe, no fundo da alma, do coração. Então, nós estamos nesse propósito conhecendo Jesus no secreto, porque nós desejamos conhecer mais o Senhor no secreto. Nós desejamos ter Jesus no nosso íntimo, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas. Ele está conosco o tempo inteiro. Não só buscá-lo quando nós não temos outras opções. Não, ele é a primeira opção da nossa vida. E nós precisamos colocar ele em primeiro lugar. Nós precisamos conhecer o Senhor a fundo, não só superficialmente. Nós precisamos sair da beira da praia e mergulhar nas águas profundas para poder conhecer mais de Jesus. Então essa live, essa sessão de lives é para isso, para nós conhecermos mais o Senhor. Amém? Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou só dar uma mexidinha aqui para ver se o sinal melhora, tá? Só um minutinho que eu já volto. Voltei. Melhorou o sinal? Vai falando para mim nos comentários. Nós já vamos começar, tá? Quem entrar depois vai pegar pela metade, mas nós vamos começar logo hoje. Não vai demorar tanto para começar, não. Compartilhe essa live para que outras pessoas também possam participar ao vivo com a gente. Então vamos começar.
Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Eu quero que você abra sua Bíblia aí na sua casa também comigo. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Vamos lá. Vou esperar um pouquinho para você pegar a sua Bíblia e abrir aí comigo, para acompanhar juntinho. Mateus 11, 29. Vamos ler. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Aqui quem está falando é Jesus. Ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então quer dizer que vem de dentro. Não é só externa o que está dentro. A mansidão, para nós sabermos o que é mansidão, nós precisamos entender o significado da palavra. E a palavra mansidão, o significado dela no nosso dicionário de português, está escrito exatamente assim: brandura de gênio ou de índole, brandura da maneira de se expressar, doçura, meiguice, suavidade. E a pessoa mansa, o que é manso? Ser manso é de temperamento fácil, sossegado, tranquilo, calmo, meigo e delicado. Só que nos dias atuais, se nós falarmos para alguém que a pessoa é mansa, se dissermos que a pessoa é tranquila, que a pessoa é sossegada, que a pessoa é meiga, as pessoas têm isso como uma fraqueza. Elas entendem que a mansidão é uma fraqueza. O mundo, ele se atém a isso. Então, quando Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso, ele quis dizer: eu tenho equilíbrio, eu tenho tranquilidade, eu tenho meiguice para resolver as intempéries da vida. Então, muitas vezes nós temos muita dificuldade de ter a mansidão, de executar a mansidão. É dificílimo executar a mansidão. É uma luta contínua para colocar esse fruto em prática. É um fruto do Espírito. E muitas vezes nós nos vemos em situações que nós não poderíamos nem ter entrado nelas se nós tivéssemos a mansidão, se nós tivéssemos um equilíbrio, um controle. Nós não entraríamos em tantas contendas desnecessárias. Por isso, nós precisamos conhecer Jesus para nos assemelhar a Ele. Mas para ser semelhante a Jesus, nós precisamos estar com o coração e a mente aberta para a palavra de Deus, para que nós possamos ser instruídos a sermos parecidos com Jesus. Então, aqui nessa palavra que nós lemos, Jesus fala: aprendei de mim. Você quer aprender a ser manso? Aprenda com Jesus. Não tem outra alternativa. Não tem um exemplo maior de mansidão do que Jesus. Jesus, ele tinha um equilíbrio incrível em cada uma das suas atitudes. Ele não ficava entrando em qualquer briguinha, batendo boca com as pessoas. Ele foi muito humilhado, ele foi muito escarnecido. Ele morreu numa cruz, humilhado, cuspido, apanhou. Em nenhum momento nós vemos Jesus brigando com ninguém, demonstrando: eu sou o rei, eu sou o filho de Deus. Não. Jesus sempre agia com calmaria. E é assim que nós temos que agir. Nós somos muito falhos nessa área. E nós deixamos passar muito despercebido essa parte, esse fruto do Espírito. Por quê? Porque se nós deixarmos passar a mansidão, deixar ela passar e não aplicar ela na nossa vida, nós não conseguimos passar tranquilidade, passar uma paz, uma meiguice, assim como disse aqui o significado de mansidão, para as pessoas, por qualquer lugar que você estiver. Você precisa entender
que é necessário ter mansidão para você viver em paz no ambiente que você está. Porque se nós não tivermos mansidão, se nós não tivermos equilíbrio, controle, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós agimos impensadamente. E não é isso que Jesus fazia. E se o nosso propósito aqui é ser semelhante a Jesus, nós não podemos deixar passar a mansidão. A mansidão é importantíssima, tanto quanto todos os frutos, o fruto do Espírito. E o que a gente precisa entender? Jesus, ele nos ensinou a sermos mansos de coração. Por quê? Tudo parte de dentro. Se você explode, se você briga muito com as pessoas, se você não tem controle emocional, tudo parte de dentro de você. Tudo parte lá de dentro. Então nós precisamos entender que as nossas emoções, elas precisam ser controladas. Por isso nós precisamos também ter o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Porque se nós não tivermos domínio próprio, nós não conseguimos ficar em nenhum ambiente em paz. Porque as nossas emoções, elas explodem como uma explosão terrível. A nossa carne, ela é explosiva. A nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. A nossa carne, ela é tendenciosa a brigar, contender, fofocar, entrar em picuinhas. E o espírito precisa ser alimentado, porque se o espírito não for alimentado, nós não conseguimos executar a mansidão. É difícil, muito. É muito difícil. Se eu estivesse dizendo para você que é fácil, eu estaria sendo hipócrita. Porque não é fácil. Não é fácil. Olha só. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, está escrito assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados. Por quê bem-aventurados? Porque é uma bem-aventurança. É difícil você expor o seu caráter em momentos de dificuldade, de contenda, de calúnia. É difícil você expor a mansidão se ela não tiver já nascido dentro de você, dentro do seu coração. Esse assunto parece um assunto que não tem utilidade nos dias atuais. Ser manso nos dias atuais é ser fraco. Pra que ser manso? Ser manso é ser fraco. Você tem que bater de frente, você tem que brigar mesmo, você tem que meter as caras mesmo. O mundo diz isso. Quando você se põe na sua posição de servo de Deus e você, em vez de combater com as pessoas, você se cala, silencia, o mundo te aponta e fala: é fraco, é fraca. O mundo não quer que ninguém seja manso. O mundo quer todo mundo brigando, uns combatendo contra os outros. E a nossa carne, ela faz isso, ela faz nós combatermos contra os outros. E Jesus nos ensinou: não combata contra ninguém. Quem te justifica é Deus. Nós não precisamos ficar combatendo contra o nosso próximo, nós não precisamos fazer isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que nós não temos equilíbrio. E a mansidão requer equilíbrio. Para ser manso, nós precisamos de equilíbrio. Equilíbrio. Porque sem equilíbrio, não tem como nós permanecermos diante da presença de Deus do jeito que Ele quer. E não tem como se assemelhar a Jesus Cristo sem ter a mansidão. Foi Ele mesmo que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não é só de aparência. Não adianta nós sermos mansos só na frente das pessoas. Nós temos que ser mansos dentro da nossa casa. Nós temos que ser mansos no nosso trabalho. Nós temos que ser mansos em todo lugar. Nós não podemos ser hipócritas de ficar querendo aparentar uma coisa para as pessoas que nós não vivemos. Nós temos que viver da palavra, aplicar ela na nossa vida, para que as pessoas vejam o brilho do Espírito Santo sobre nós. Mas para isso, nós precisamos conhecer Jesus, aprender com Ele. Ele nos ensinou muito sobre como ser manso.
Jesus, ele subiu, foi crucificado, ele foi colocado numa cruz. Em nenhum momento ele proferiu palavras de maldição contra aqueles que estavam pregando ele lá. Aquelas pessoas, aquela multidão gritando, dizendo crucifica-o, crucifica-o. Em nenhum momento ele disse, eu vou descer daqui, eu não preciso disso. Eu não preciso estar morrendo na cruz por um bando de ingrato desse. Não preciso. Mas não, Jesus ficou calado, como uma ovelha que vai para o matadouro. Ele não proferiu uma palavra. Se isso não é mansidão, é o quê? Mansidão de coração. Ele veio cumprir o propósito que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o seu Pai, tinha designado para ele. E se ele não quisesse? Ele não precisava, ele não era obrigado. Mas ele se dispôs a descer da sua glória aqui na terra, para morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele é manso. Você tem noção, quando a gente fala a respeito de uma pessoa mansa, como a gente exemplifica? Eu vou exemplificar isso aqui. Quando a gente acha uma pessoa mansa, a gente sempre fala assim, nossa, aquela pessoa é muito tranquila. Nossa, aquela pessoa fala tão baixo. Nossa, aquela pessoa ela tem não sei, uma calmaria, né? No jeito de falar, no jeito de se expor. Geralmente, como a gente tá aqui no ao vivo, vamos falar aqui abertamente para vocês entenderem melhor. Uma pessoa mansa aos nossos olhos hoje em dia, nos dias atuais, é uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, aquela pessoa que a gente fala, nossa, que voz suave, né? Que calma que essa pessoa passa pra gente quando conversa, quando fala com a gente. Por quê? Porque é a mansidão que vem de dentro. Então, quando você acha uma pessoa mansa, é porque tá vindo verdadeiramente de dentro. Mas quando não é verdade, a gente sente, porque é só um estereótipo, é só aqui, ó, é só uma capa. E Jesus não quer que a gente viva de capa, de máscara. Não é essa máscara que põe aqui na boca hoje, não. É uma máscara aqui, ó, que aqui tem cara de bonzinho, que aqui tem cara disso e daquilo, mas aqui o coração tá podre. Tá podre. Jesus não quer isso de nós. Ele não quer que nós sejamos podres. Ele quer que nós sejamos bem-aventurados. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. E é impossível? Jamais. Tudo que Ele fez aqui na terra é possível de se fazer. Ele disse, vocês vão fazer até coisas maiores do que eu fiz aqui, se vocês crerem. Se vocês obedecerem a minha voz. E quantas vezes nós não temos obedecido, não temos nem ouvido a voz do Senhor? Então é necessário que você entenda isso. Que ser manso não é ser fraco. Que ser manso não é ser... o mundo coloca assim, essa pessoa que é mansa, é tranquila, é calma, é besta. Não. É mentira do inimigo isso. Hoje em dia as pessoas não se toleram mais. Hoje em dia as pessoas brigam por qualquer motivo. Se esbarrar no meio da rua, se esbarrar dentro do mercado, a pessoa já tá matando a outra. Por quê? Porque não tem mansidão, não tem domínio, não tem controle, não tem nada. As pessoas estão muito sem amor pelo próximo. E a mansidão, ela é algo tremendamente interno, que se externa nas nossas atitudes. E quando nós falamos de mansidão, eu não consigo pensar em mais ninguém a não ser Jesus. Jesus é o maior exemplo de mansidão. Ele é o maior exemplo de pureza, de calmaria, de equilíbrio. E isso é muito difícil nos dias atuais, equilíbrio. Nós estamos vivendo tempos muito estressantes, muito abafadores, que nos colocam dentro de um quarto, que nos abafa a nossa voz, abafa o nosso eu, abafa os nossos sentidos. Por quê? Porque o mundo ele está correndo o tempo inteiro, não para, é uma loucura. E se nós formos andar dessa maneira, nós vamos ficar doidos. Isso é verdade. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela nos diz que nós precisamos estar com os olhos atentos no Senhor, na sua palavra. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 24 e 25, está escrito assim:
E ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Não é para com os seus parentes, não é para com seus amigos, não, é para com todos. Apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, ao servo do Senhor não convém contender e ser manso. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Então, o que está dizendo aqui para nós? Ser manso é ter controle. Ser manso é ser calmo. Ser manso é ser tranquilo. Ser manso é ser uma pessoa de temperamento fácil. Não tem aquelas pessoas que... Geralmente as pessoas têm um pé atrás para chegar, um pé atrás para falar alguma coisa, porque aquela pessoa tem um temperamento muito difícil. Você já deve ter falado isso de alguém, você deve conhecer alguém assim. Aquela pessoa que você tem até medo de falar alguma coisa para ela, porque ela é explosiva, ela explode por qualquer coisa, ela briga por qualquer coisa, cai no tapa por qualquer coisa. E mansidão é o oposto disso. É uma pessoa equilibrada. Então, não caia nessa mentira do diabo que você, se for manso, é fraco. Não, ser manso é ser equilibrado. Ser manso é ter calmaria dentro de si, transmitir essa calmaria para as pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos silenciar o mundo para ouvir mais a voz do Senhor. Quanto mais nós ouvimos a voz do mundo, o barulho do mundo, menos nós ouvimos a voz do Senhor. E mais atribulados nós ficamos. E menos mansidão nós temos. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu sei o quanto é difícil nós sermos mansos neste tempo. Mas é necessário. Para nos parecermos com Jesus, é necessário nós sermos mansos. Então seja manso. Pratique a mansidão na sua vida. Conheça sobre Jesus. Busque a palavra de Deus para você conhecer o excelentíssimo manso que é Jesus Cristo. Para ser manso como Ele, tem que conhecer Ele, tem que conhecer a palavra de Deus. Não basta só ficar em palavras soltas, não. Você precisa navegar nas Escrituras. Para você conseguir ser manso, você precisa conhecer Jesus. Você precisa ter mais intimidade com Ele. E para nós sermos mansos, nós vamos ser muito provados. Porque a mansidão, ela se externa em atitudes nossas. Então nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando e como nós estamos agindo. Muitas vezes nós achamos assim, não, esse é o meu jeito, esse é o meu temperamento. Mas se o seu temperamento não condiz com o temperamento de Cristo, você não é cristão. Para ser cristão, nós precisamos ter a semelhança de Cristo. E para ter a semelhança de Cristo, nós precisamos mortificar a nossa carne e vivificar o nosso espírito. Nós temos alimentado demais essa carne aqui corrompida, pecadora. E nós temos alimentado pouco o nosso espírito em oração, jejum, leitura da palavra. Porque se nós não lermos a palavra do Senhor, nós não vamos conhecer a verdade. E a palavra de Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não tem conhecimento das Escrituras, não tem como andar, não tem como fluir, não tem como conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, tem que ter intimidade com Ele. Tem que ter conhecimento da palavra. Então, se você quer conhecer Jesus, você precisa se aprofundar na palavra. Se você quer ser manso, você precisa se aprofundar na palavra. Mas o que tem a ver se aprofundar na palavra e ser manso? Porque Jesus era o mais manso de todos. E para você aprender a ser manso, você tem que conhecer Jesus nas Escrituras. O ministério dele terreno. Você precisa ver aqui como foi Jesus quando ele estava sobre a face da terra. E Jesus, desde o início até a morte na cruz, gente, ele foi o mais manso de todos. E nós temos uma dificuldade tão grande de ser manso porque a gente não tem equilíbrio. A gente não tem domínio próprio.
Qualquer coisa tira a gente do sério. Isso é terrível. Isso eu falo para mim mesma. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos. E essas lives que nós estamos tendo aqui é para aprender a sermos como Jesus, a sermos semelhantes a Jesus. Não é para nós ficarmos aqui de balela. É para aprender juntos. Eu tô aprendendo também. Eu preciso ser mansa. Você precisa ser manso. Porque se nós não formos, não tem como nos parecermos com Cristo. Cristo não ficava entrando em contendinhas, não. Ele não ficava entrando em briguinhas desnecessárias, não. Ele não ficava brigando com ninguém para se impor, para dizer eu sou o rei, eu sou Jesus, eu sou o Salvador. Não, ele não fazia nada disso. Ele vivia de acordo com a palavra. E as pessoas reconheciam a autoridade nele. Por quê? Porque ele vivia de acordo com a palavra. Ele não precisava ficar dizendo eu sou o rei, eu sou Jesus, eu sou isso e aquilo, não. Ele vivia de acordo com a palavra e isso já era suficiente. O problema é que a gente não quer viver na palavra. A gente não quer conhecer as escrituras e quer viver semelhante a Cristo como? Eu só sou cristão se eu sou semelhante a Cristo. Ser cristão é viver para Cristo, é parecer com Cristo, é brilhar Cristo. E se eu não tenho essa convicção, se eu não conheço a palavra, se eu não conheço as escrituras, é impossível eu viver uma vida de comunhão com Deus, impossível. Então, a partir de hoje, aprenda com Jesus. Não aprenda com A, com B, com fulano, com ciclano, não. Aprenda com Jesus. Pegue as escrituras e navegue nela profundamente para você aprender como ser manso, como ser humilde, como ter o coração rendido ao Senhor. Então é necessário que nós conheçamos. Eu falei isso na outra live. Para você ter conhecimento de Jesus, você precisa navegar nas escrituras. Você precisa conhecer. Tem gente que vê que a palavra, lê superficialmente, pega um versículo isolado e acha que aquilo ali já tá bom, e não. Você vê um versículo lindo, mas aquilo ali tem um contexto. E para você conhecer, você precisa ler. E não é só ler, você precisa meditar na palavra. Então, para nós sermos pessoas mansas, pessoas humildes, pessoas equilibradas, calmas, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer as escrituras. E tudo isso vai ser acrescentado a nós. Nós vamos aprender com Cristo. Então, quanto mais você navega nas escrituras, quanto mais você medita na palavra, mais parecido com Cristo você consegue ser. Por quê? Porque aqui você tem toda a instrução para isso. E nós precisamos mortificar essa carne pecadora. Ela não opera nada para Deus voluntariamente. Então nós precisamos lutar mesmo. É luta, carne contra espírito. E quem é que você está alimentando? A sua carne ou o seu espírito? Porque a sua carne, ela só quer falar besteira, só quer pecar, falar da vida dos outros. A nossa carne, ela só quer pecar. Só quer se prostituir. Só quer falar tolice. Mas o espírito não. O espírito, ele tá o tempo inteiro querendo estar ligado com o céu. O tempo inteiro querendo estar ligado com Jesus. E será que eu estou alimentando o quê? A minha carne ou o meu espírito? Você tem que meditar nisso. Para ser manso, precisa estar ligado aonde? Com Jesus. No céu. Essa terra aqui não é nossa pátria. Nós precisamos ligar os nossos radares. Essa terra aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é no céu, com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que está lá sentado no seu trono, Jesus à sua destra. E nós estamos apegados às coisas dessa terra e nós nunca vamos conseguir ser mansos se nós estivermos apegados às coisas do mundo, porque o mundo jaz do maligno. Então nós não vamos conseguir olhar para o mundo e achar mansidão nele. Vai ter loucura, vai ter guerra, dissensão, briga o tempo inteiro. Pessoas querendo passar por cima de pessoas, e a mansidão não é assim. Para ser manso, nós precisamos olhar para Jesus e parar de olhar para o mundo. E parar de nos espelhar no mundo e nos espelhar em Jesus. Muitas vezes nós ficamos nos espelhando nas pessoas. Ai, fulano é tão bom, fulano é tão legal. Mas será que é mesmo? Será que dentro da casa dele ele é isso mesmo? Porque o que você vê na rua, a pessoa mostra o que ela quer. Mas quem é de verdade, só quem conhece quem é você de verdade é Jesus. Ele conhece aqui dentro, onde ninguém pode entrar.
Ele entra aqui dentro da tua mente, onde ninguém pode entrar, nem o diabo pode entrar na tua mente. Então entenda isso. Para ser manso, aprenda com Jesus. A mansidão é algo forte, não fraco como o mundo diz. Entenda isso. Então, para você ser uma pessoa mansa, você precisa ser uma pessoa pacífica, pacificadora, que leva paz para onde você vai, não contenda. Porque tem gente que chega no lugar e as pessoas já dizem assim: chegou fulano, misericórdia. Então não seja assim, não seja. Seja a pessoa que chega no ambiente e traz paz, as pessoas sentem a sua presença ser agradável naquele ambiente. Que você traga equilíbrio para o ambiente que você vive e não contenda, dissensão. Então que a mansidão seja algo que nós apliquemos na nossa vida, não seja algo só de palavras. Aplica na tua vida, viva como uma pessoa mansa. Mansidão e ser manso vem de Jesus, então aprenda com ele. Eu vou ler mais uma vez o significado de ser manso: de temperamento fácil, sossegado, tranquilo, calmo, meigo ou delicado. Meigo. Para você ser meigo, para você ser delicado no mundo atual, você é fraqueza, na certa. Mas o Senhor, Ele diz para nós, foi Ele que falou, o próprio Jesus que disse. Ele falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque vem de dentro, não vem de fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque o que sai de nós é o que está aqui dentro. Então tem gente que fala assim: não, eu não sou assim. Isso aqui foi uma tempestade da vida. Não. Tudo nasceu dentro. A mansidão também nasce dentro. Então tudo que nós precisamos fazer é aprender com Jesus. Ele é que nos ensina a ser mansos. Não tem outro exemplo melhor do que ele. Então aprenda com Jesus. Fica com essa palavra no teu coração hoje. Medita nela assim como eu vou meditar. Porque eu preciso aprender a ser mansa. Então vamos juntos aprender isso. Aprender com Jesus. O maior exemplo de mansidão. Não existe outro maior do que ele. Sabe, que apanhou, que foi humilhado, escarnecido, cuspido. E o que aconteceu? Calado ele ficou. Ele não ficou brigando nem contendendo com ninguém. Então nós precisamos aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Então fica com essa palavra nesse dia de hoje, essa noite, no horário que você for ver esse vídeo, ele vai ficar gravado. Ele também vai pro YouTube, tá? Lá no YouTube tem o canal Cíntia Martins Oficial e os vídeos também estão sendo colocados lá. Se você tem dificuldade de assistir eles aqui, ele também está sendo colocado no YouTube, tá? Esse é um propósito que o Senhor colocou no meu coração. Conhecendo Jesus no secreto. E para conhecer Jesus no secreto, você precisa das Escrituras. Você precisa navegar nisso aqui. Aqui tem todos os tipos de conselhos que você precisa. Então navega. Viva essa palavra. Ela é a fonte de águas vivas que nos fornece o melhor alimento, que mata a nossa sede. Então fica com a palavra. Na dúvida, não fica com o que ninguém está falando, não. Fica com a palavra. Aprende com a palavra. É isso. E para ser manso, precisa aplicar. É mais aplicar do que falar. Porque a gente fala muito e aplica pouco. Então aplica mais o que você tem aprendido com Jesus. Que você terá uma vida de bem-aventuranças. Amém? Então fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Que você consiga aplicar isso na sua vida. Que você consiga entender que o Senhor, Ele quer o seu melhor. Ele quer que você transmita para as pessoas o melhor que vem dEle. De nós mesmos, nós não podemos dar nada para ninguém. Tudo vem de Deus. E tudo é para Ele. Então entrega a sua vida para o Senhor de verdade. Não entrega só metade do seu eu, não. Entrega 100%. Jesus, Ele não quer você pela metade. Ele quer você 100%. Então entrega tudo para Ele no altar dEle. E deixa Ele controlar a sua vida. Queira se parecer com Ele.
tá bom? Então é isso. Nesse dia de hoje é essa palavra que Deus instruiu o meu coração, que Deus falou tanto comigo, me corrigiu tanto, me exortou tanto. E eu falei, eu tenho que compartilhar essa palavra. Então essa é uma característica de Jesus que nós precisamos aplicar na nossa vida, a mansidão. Na primeira live nós falamos sobre a resistência ao pecado. Com Jesus nós aprendemos tudo. E na próxima live nós já temos outro assunto para falar também. É a resistência no processo. O processo é difícil, né? Muitas vezes a gente quer desistir no meio do processo, mas o Senhor quer que você aprenda com o processo. Então fica ligadinho, tá? Nas lives, fica ligadinho aqui na página Transformadas por Jesus, porque vai ter outras lives, tá bom? E aí aos poucos a gente vai colocando as datas e os horários. Então fica ligadinho, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa iluminar a tua casa, a tua família, né? Que o Espírito Santo possa te instruir no melhor caminho que você tem que andar e que nós sejamos fortificados por Deus neste tempo. Amém? Fica na paz do Senhor e vamos compartilhar essa live, tá bom? Compartilha com os teus amigos, compartilha com os teus colegas, os seus contatos do WhatsApp, compartilha para que mais pessoas possam conhecer também essa característica de Jesus, tá bom? Então fica na paz do Senhor.